Ope! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Esforçadamente. E hoje, galera, eu vou trazer um assunto aqui bastante interessante, tá? Para os concurseiros militares aí de plantão, bem como, né, e principalmente para aqueles que prestaram a prova da ESA no último dia 8 de outubro, tá? 8/10, e também para aqueles que pretendem prestar a prova da ESA nos anos vindouros, tá? No dia de hoje vamos versar aqui sobre como você pode calcular, né? Como é que você vai calcular aí a sua nota, tanto, por exemplo, a sua nota em português, para saber, né, quanto você tirou em matemática. Ah, porque beleza, você fez 10, 15, 10 acertos, 14 acertos, 5 acertos, e aí você vai calcular a sua nota, beleza? Você também vai aprender, né, de todas as matérias, de história, geografia, para saber qual foi a sua nota aí conjugada, né, que história e geografia compõem um único bloco, e também inglês para você saber qual é a sua nota em cada parte, e por fim, você vai saber aqui como você vai calcular a sua média geral para ter um norte de como vai ser a sua nota, tá? No caso, a sua nota final, que no caso é a média aí, e através dessa média, com essa média que você vai saber se você vai ser classificado ou não. Aí questões de classificação, nota de corte, mediana das partes, eu vou gravar um outro vídeo, tá? Que vai sair aqui depois desse, provavelmente na quarta-feira de manhã, esse vídeo sobre como você saber se você passou. Na terça ou na quarta ele sai, tá? Então é isso, beleza. Vamos para o vídeo. Então, galera, vamos aprender a calcular nossas notas, tanto nas partes de português, em cada matéria, bem como a média. É o seguinte, no edital, se você for verificar lá a composição, né, da avaliação das notas, dos pesos, tal, não sei o quê, você vai ver que a prova da ESA é constituída por 14 questões de português, 14 questões de matemática, 12 questões de história e geografia, sendo 6 de cada, e 10 questões de inglês, além da redação. Beleza. Como você pode calcular a sua nota? É simples, tá? Não tem muita complicação, não. É o seguinte, você pega, né, por exemplo, vamos dizer, a sua nota em português. Digamos que você acertou 10 questões, certo? Beleza. Você vai fazer o quê? Nota de português, anota aí, pega o caderno para anota, não sei o quê. Nota de português, 10 acertos, aí você vai multiplicar o quê? Multiplica por 10, ou seja, você multiplica a quantidade de acertos por 10, e aí depois você divide pelo total de questões. É simples, é só isso. Português são 14 questões. Vamos dizer que você tem acertado as 14. Aí você vai fazer o quê? 14 vezes 10 é igual a 140. E aí você, né, 140 porque 14 você acertou 14 questões em português, e aí você multiplica por 10, que é o padrão, multiplica 14 por 10. Você vai ficar com 140. Aí você pega 140 e divide por 14, que é o total de questões em português, certo? Aí você vai obter o quê? Uma nota de 10. Ou seja, você tira 10 em português caso você acerte todas as 14 questões. É esse padrão aí. Por exemplo, no meu caso, eu acertei 10 questões de português somente. Então, eu peguei o quê? 10, multipliquei por 10, deu 100. 100 dividido por 14, 7,145 ou 154, alguma coisa assim, entendeu? Aí, em matemática, a mesma coisa. Também são 14 questões, então você vai pegar a quantidade de acertos que você fez em matemática, vai multiplicar por 10, e aí o resultado, vamos dizer que em matemática você tenha feito 12 acertos, então você vai multiplicar 12 vezes 10, vai dar 120, e aí você divide 120 dividido por 14, esse resultado vai aparecer aqui, não vou fazer agora de cabeça, mas enfim, aí você vai pegar o 120, né, que é a quantidade de acertos, que foi 12, multiplicado por 10, que é o padrão de cálculo, e aí dividido pelo total de questões de matemática, né, na parte que é 14, beleza? Já sabe aí a sua nota de português, já sabe a sua nota de matemática. Agora vamos para inglês, ou história e geografia. Como eu falei, história e geografia, ele compõe um único bloco, né? Não é a história, geografia, é história e geografia como sendo uma única coisa. 6 questões de história, 6 questões de geografia, como sendo apenas 12 questões diretas. Enfim, vamos dizer aí que no total você tem acertado 8 questões entre história e geografia, distribuídos lá, 8 questões em história e geografia. Você vai fazer o quê? 8 vezes 10, dá quanto? 80. E aí, quantas questões tem no total? Não são 12? Pronto. Você vai pegar 80, que é a multiplicação do total de acertos que você fez na parte, vezes 10, por 10, né? E dividir isso pelo total de questões, que no caso de história e geografia são 12. Então, 8 vezes 10, 80, dividido por 12, que vai dar um resultado também que eu vou botar aqui. E aí você vai saber qual foi a sua nota, independente de qual foi a sua nota. O padrão é sempre esse. Nota na parte, ou quantidade de acertos na parte, pode ser 1, pode ser 10, 14, enfim, quantos acertos você fizer em cada parte, vezes 10, o 10 é padrão, vezes 10, dividido pelo total de questões na parte. No caso de História e Geografia,
o total de acertos que você fez, vezes 10, dividido por 12, porque são 12 questões de História e Geografia. E agora em inglês, a mais de boa, a mais simples, porque são 10 questões, e se o máximo em cada parte é 10 pontos, se você tem 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Mas está na dúvida? Faz o cálculo. Quantos acertos você fez em inglês? Digamos que foi 5. 5. Aí você vai fazer o quê? O mesmo padrão das outras. 5 vezes 10. 5 vezes 10 dividido por quanto? 10. Vai dar 50 dividido por 10, que é igual a 5. Entendeu? E aí, por exemplo, se você tivesse acertado as 10, 10 vezes 10, 100 dividido por 10, 10. Entendeu? As questões de inglês, cada questão vale 1 ponto. E eu vou colocar também aqui quantos pontos valem cada questão, né, separadamente. Eu sei que português e matemática, cada questão ali vale, eu acho que 0,1 alguma coisa aí. Mas, enfim, não é muito não. Eu sei que aqui tem maior peso, né, na prova, que na hora de você calcular lá a sua média final, é inglês. Né? No total, ela tem um maior peso em detrimento do número de acertos. Por exemplo, se você fizer 10 acertos em português, você tem 7,154 ou 145. Se você fizer 10 acertos em História e Geografia, você tem 8,333. E se você fizer 10 acertos em matemática, tanto como em português, é a mesma nota, né? 7,1 alguma coisa ali. Porém, em inglês, se você fizer 10 acertos, é 10. Você tem 10 pontos, entendeu? Então, o inglês tem um peso maior na prova. Por fim, para você calcular a média final, é simples. Você não calculou a nota das partes? 10 acertos em português vezes 10 dividido por 14, fiquei com 7,145. Aí você soma a nota de português, que a gente já discutiu como calcula, a nota de matemática, mais a nota de português, mais a nota de matemática, mais a nota de História e Geografia, mais a nota de inglês e divide por 4. E aí você vai ter a sua média aí, tá? Na prova, e vai ser essa nota aí que vai te classificar ou não, vai te deixar majorado, né, ou não, para o recompletamento aí de vagas conforme desistências e cortes que forem acontecendo nas próximas etapas aí, tá? Na questão da redação, é só você esperar mesmo, se você acha que fez uma boa redação aí, foco no papiro, se tirou uma nota boa, já se prepara, já junta aquela grana para fazer os exames, tal, não sei o quê. E caso contrário, enfim, já começa a estudar de novo, entendeu? Porque caso der erro, caso você tenha ido mal na redação, você não vai ter perdido o ritmo, continua já estudando e foco no papiro aí, meu irmão. Fé na missão, que a hora chega. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like e compartilhe com alguém também que está na prep e está aí querendo ter segurança de como calcular a nota na ESA, tanto nas partes quanto a média, tá? Como eu falei, posteriormente vai sair um vídeo sobre o meu palpite para as notas a nota de corte, né? As notas de corte nas partes, nos segmentos, bem como as medianas nas partes também, tá? Valeu, galera, ótimo dia, foco na missão.